Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 30 de agosto, penúltimo pregão aí do mês. Ibovespa no momento registra queda de 0,2%. Ainda sem perder a mínima do pregão anterior. Se perder essa mínima, amplia a chance de queda. Um primeiro objetivo aqui dentro dessa congestão que foi montada na faixa dos 56.600 pontos, por volta dessa pontuação 56.600, 56.500, mas suporte mesmo mais importante abaixo dos 57.000 pontos, só lá na casa dos 55.500. Petrobras no pregão de hoje apresenta aí uma leve queda de 0,09%, ficando mais próximo da região de suporte. Já cheguei a comentar isso aqui algumas vezes. Se fosse para ser agressivo, teria que na ponta compradora seria compra desse suporte e stop se fechar uma hora de pregão abaixo de 21,05, perder nova mínima, fazer nova mínima. E o objetivo fica na região mediana aí dessa congestão de 21,30, 21,35 seria um ponto de saída dessa operação mais de day trade a curtíssimo prazo. Operação focada aí no suporte aí da congestão desse ativo. Então nesse momento Petro sem muita definição. Vale 5 segue caindo, no momento caindo 0,83%, a queda na semana já é de, a queda no mês já é de 11,57%. O ideal para pensar em alguma compra de correção nesse ativo seria ela montar realmente um candle pequeno aqui, um candle de indefinição, para depois comprar a superação da máxima desse candle. Ainda mais se ele tiver uma mínima inferior à mínima de ontem, melhor ainda seria no meu ponto de vista. Mas nesse momento eu não visualizo nenhuma possibilidade de compra ainda da Vale 5. Teria que antecipar bastante a entrada, por exemplo, um sinal um pouco mais forte de alta pelo G60, fechou acima da média móvel de 13, fez nova máxima, aí abre chance de pensar em uma entrada um pouco mais agressiva com stop aqui embaixo, projetando o risco da operação para cima. O ideal é que não ultrapasse muito a média móvel de maior periodicidade, ou seja, a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário. Ativo de destaque aí no pregão, terminei abrindo o ativo errado, MPXE3. Um dos primeiros destaques, a ação está acima da média móvel exponencial de 3 períodos, vinha numa indefinição já de 4 semanas sem conseguir superar os 12,30. Ontem bateu na trave ali nos R$ 12,30, resistência, mas conseguiu fechar acima do topo anterior de 12,25. No pregão de hoje registra alta de 2,11%. Pelo gráfico de 15 minutos, a possibilidade de entrada seria mais de day trade. Então ela já tem aqui máxima do dia 12,64. Ela está montando o terceiro candle aqui no pregão de hoje, depois dessa nova máxima. Então abriria a possibilidade de fazer uma compra na superação dos 12,64, em 12,65, o stop ficando aqui abaixo dos 12,54, ou seja, em 12,53. Uma operação de 0,9%, operação de day trade, com o objetivo na casa dos 12,77. Tá? Teria que avaliar se ela vier um pouco mais para baixo, ainda se valeria a pena essa entrada na superação da máxima do dia. Colocando aqui até os números Fibonacci, até 12,44 ali, 12,45 principalmente seria aceitável ainda esse recuo. Tá? O problema é que o stop já vai ficando um pouco maior e o objetivo mais difícil é alcançado no decorrer do dia. Mas enfim, é um ativo interessante para se monitorar a possibilidade de day trade, não teria tanta resistência assim importante. Está num nível ali importante num gráfico semanal, que é justamente o ponto que ela parou, mas se gerar esse day trade acima desse patamar dos 12,30 já é algo mais positivo para essa compra. Outros dois ativos que estão também bem no dia, podendo trazer a possibilidade de day trade, só que os dois trabalhando em cima de alguma resistência num gráfico de maior periodicidade, que é o gráfico diário. Primeiramente HRTP3 com alta de 6,41% no pregão, para quem entrou comprando esse ativo na superação dos 4,73, com risco aí um pouco acima dos 11%, o objetivo está em R$ 5,28, projetando o risco da operação para cima. Para quem optou por entrada no decorrer do pregão para uma compra do ativo, uma dessas possibilidades seria pelo gráfico de 15 minutos, tem uma pelo G60, né, que seria comprar aqui, botar o stop aqui embaixo, mas o candle já ficou um candle grande, teria que ver a projeção desse risco aí. Onde é que iria bater? Provavelmente lá na faixa dos R$ 5,00, perto dos 5,50, 5,40, 5,50 seria o objetivo dessa operação. Então eu optaria mais pelo gráfico de 15 minutos.
ficando mais esse candle aqui parado, ou seja, a partir do próximo candle, chance de comprar a superação dos 5,04, comprar em 5,05 para day trade, com stop aqui em R$ 4,90, risco de 3%, é um risco maior, tá num ponto de resistência, e o objetivo da operação ficando em R$ 5,20, 5,20. O outro papel nesse mesmo formato é a PDGR3. Apresenta também boa alta no dia, 6,53% de alta. Aqui no gráfico 60 minutos tem um longo movimento já de alta, um pouco afastado das médias, e está testando a região dos 4,04, é o que pode atrapalhar um pouco essa day trade que eu vou comentar. Mas ainda assim a ação teria um dos objetivos de busca ali na faixa dos 4,30, 4,48. Resistências importantes pela frente seriam essas resistências aí. Então, dentro dessa possibilidade de day trade no ativo, como é que se configuraria o day trade nessa ação? Após esse candle aqui que está sendo montado, que fecha daqui a 4 minutos, em 11 horas e 15 minutos, uma das entradas seria compra em R$ 4,13 e stop nos R$ 4,00, podendo até botar nos R$ 3,99. Se botar em R$ 3,99, o risco da operação é de 3,4%. Se colocar em R$ 4,00, o risco é de 3,1%. Projetando esse risco aqui numa operação com stop em R$ 4,00, projetando esse risco de 3,1% acima do preço de compra, que seria R$ 4,13, o objetivo da operação vai ficar em R$ 4,26, 4,26. E por último, falando aqui de um ativo que nós estamos comprados, com preço um pouco mais acima, CSMG3, cenário gráfico de tendência de alta ainda, abre a possibilidade de uma compra nesse ativo para quem está de fora, na superação dos 50,14, sendo um pouco mais agressivo na compra a favor da tendência de alta, só que em vez de colocar o stop aqui embaixo, colocaria o stop aqui no mesmo nível, em 47,79 dessa compra que a gente está em 51,20, 47,79. Por exemplo, se compra esse ativo em R$ 50,15 e coloca o stop em 47,79, o risco da operação vai ser de 4,7%, o tamanho do stop dessa posição, e o objetivo, a projeção desse risco aí para cima, vai ficar na faixa de R$ 52,51, ou seja, abaixo do topo que ela fez aqui, abaixo dessa máxima que foi de R$ 53,10. Então, seria uma operação interessante, um pouco mais ousada na entrada, mas a favor de uma tendência de alta do ativo e posicionando o stop num ponto onde essa tendência seria revertida, que é a perda da mínima desse fundo de R$ 47,80. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, tenham todos vocês um excelente dia de ótimos negócios, até o nosso próximo radar.